A Justiça determinou a reabertura provisória do Centro de Custódia da capital. O pedido foi feito pela OAB. Conforme a entidade, os presos transferidos da unidade para a Penitenciária Central do Estado têm tido direitos violados. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB de Mato Grosso, Leonardo Bernazzoli. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado pela acolhida, obrigado pela oportunidade. E estamos aqui à disposição para esclarecer os fatos. Presidente, só para todo mundo entender bem, esse Centro de Custódia da capital é o famoso CCC, né? Para onde sempre ia ou ainda vai, não é? A turma do colarinho branco, aqueles que metem a mão nos cofres públicos. Mas tem mais gente que vai para lá também, né? Não são só os políticos acusados de enfiar a mão nos cofres públicos. O porquê a OAB entrou com essa ação? Perfeito, Lúcio. O CCC, na verdade, o Centro de Custódia da Capital, era uma unidade prisional, né, existente aqui na capital de Mato Grosso, que ela tinha por objetivo atender ainda que minimamente aquilo que diz para o artigo 295 do Código de Processo Penal. O que esse artigo diz? Que alguns presos, algumas pessoas, uns cidadãos brasileiros que possuem determinada prerrogativa, têm que estar separados da população, da massa carcerária tradicional, habitual. E ali nós temos elencados ministros de Estado, advogados, cidadãos com o terceiro grau, né, o diploma superior completo, magistrados, deputados. Então, são pessoas que a lei faculta essa prerrogativa de ter um local isolado dos demais presos. Agora, para todo mundo entender ainda, por que é que a lei faculta esse tratamento diferenciado a essas pessoas? A intenção do Código, até sempre digo, o Código Penal, o Código de Processo Penal, eles possuem regramentos garantistas e possuem regramentos até louváveis. O grande problema que se tem é a inexecução da lei, né? A gente tem um grande problema da lei prever determinada situação e na hora de se executar, se tem uma divergência daquilo que a lei, que o espírito da lei, que o legislador gostaria que fosse atendido na finalidade prática. Então, essas pessoas são garantidas o quê? Uma prerrogativa pelo exercício da sua função, né, pelo desempenho dentro da sociedade, pelo local na sociedade, de ter um local separado da massa carcerária. Seria um local que poderia prever a aplicação menos gravosa do regime de segregação, né? São pessoas que teriam essa prerrogativa por lei, pelo aquilo que trouxeram ou trazem para a sociedade. Essa ação aí que culminou com a decisão do juiz Geraldo Fidelis, Perfeito, é isso, né? Isso. De reabrir o Centro de Custódia da capital, guarda, presidente, alguma semelhança com o caso de Carlos Bezerra Filho, que foi acusado aí de um duplo homicídio e que saiu desse mesmo local lá para a penitenciária da Mata Grande de Rondonópolis. Tem uma semelhança nisso ou não? A semelhança existe talvez no fundo de direito, mas os fatos são totalmente isolados, né? Não há comunicação de um fato entre o outro. O pedido feito em favor do mencionado cidadão que estava segregado foi feito por seu advogado particular e particularmente eu nem conheço o teor da decisão. Mas a alegação também é de que ele estava misturado com outros presos. Olha, eu não sei falar porque eu não tive acesso ao processo do cidadão, mas assim, o que de fato motivou o pedido da ordem e a decisão, a consequente decisão proferida pelo Dr. Geraldo Fidelis, é o seguinte fato: aplicação da legalidade, a lei tem que ser cumprida, né? Então, de fato, esses presos que estavam no CCC, com o fechamento eles foram encaminhados diretamente para o raio 8, porque seria o único raio dentro da capital de Mato Grosso que teria o isolamento. Em contrapartida, é um raio que foi construído para presos de extrema periculosidade, que necessitariam ali de um regime mais gravoso do que o habitual. Então, havia ali, nesse caso aí, uma aplicação diametralmente oposta do que a lei faculta, dos segregados do artigo 295 ao regime imposto no raio 8. Seria como se o regime comum fosse mais brando que o local onde eles estavam.
Então, para se ter uma ideia, o banho de sol é somente 2 horas por dia. As visitas íntimas que são prerrogativas daqueles presos são suspensas. A parte da ressocialização, no CCC, onde tinham-se habituações, atividades rotineiras de estudo, de faculdade, de atividades de marcenaria, entre outras atividades de ressocialização, ou seja, trabalho que cabe ao preso remisso à pena com o estudo e com o trabalho, lá no raio 8 não era permitido. Então, a violação aos direitos desses cidadãos eram minuto a minuto. Lei é uma coisa, justiça é outra. A pergunta é a seguinte: é justo este tratamento diferenciado porque o acusado tem curso superior ou porque ele era político? É justo, na opinião do senhor? Não cabe a mim fazer análise subjetiva de justiça nesse caso. A única coisa só que nós prezamos muito dentro da OAB é a aplicação da lei. Se a lei existe, ela deve ser cumprida. Então, a gente tem que parar de criar situações, eu falo assim, de tampar o sol com a peneira. Eu vou descumprir a lei mais ou menos, eu vou fazer um ajustezinho aqui. Não. O regramento existe, ele deve ser cumprido, ele deve ser aplicado. Essa é a leitura da OAB. Perfeitamente. E tentando sair da subjetividade que o senhor se referiu, apesar de eu não concordar, qual a posição da OAB, da Comissão de Direito Penal, sobre essa discussão de acabar com cela especial para curso superior e para político ladrão? Eu vejo como retrocesso. Por que eu vejo como retrocesso? O punitivismo exagerado, isso eu falo de escolas de direito internacional, ele já foi provado que ele não funciona. Entre aspas, o Brasil tem tem uma cultura de se comparar com o sistema norte-americano, que seria ele o mais severo, o que pune melhor, e nos Estados Unidos nós temos a maior população carcerária do planeta. Então, punir por punir, isso já está provado que não resolve. Qual seria o grande X da questão aí? O X da questão seria, talvez, a gente aplicar aquilo que já está previsto desde 1940. A lei ela tem que punir. Então, eu tiro o cidadão do meio social pela prática do delito e coloco ele no estabelecimento em que a sua liberdade ela é cerceada. E aí, quando eu falo em ressocialização... Mas com muito mais direitos do que os outros presos. Aí, não muito mais direito. Eu falo assim, o ideal é a ressocialização. Então, eu só trancafiar o sujeito lá dentro, já está provado que uma hora ele vai sair. E o Estado ele tem que fazer essa análise. Como que eu quero que esse cidadão saia um dia? Será que ele saia pior ou que ele saia melhor? Então, você colocar a pessoa no regime mais severo de segregação, eu aplico só a metade daquilo que a pena tem na sua previsão. A ressocialização ela está afastada. Aí o telespectador lá do outro lado da telinha fala assim, olha, mas quem rouba a saúde também mata, como o preso comum que está dentro da penitenciária, e mata em escala, não é? Concordo sim que a corrupção é sim um dos grandes problemas da nossa sociedade. Agora, não cabe a mim querer fazer uma análise de legislação, que aí na verdade é o próprio legislador, né? Aí nós temos os nossos parlamentares que têm a sua prerrogativa constitucional de produzir leis, né? Para fazer a análise melhor de uma alteração legislativa que já está vigente. Enquanto nós estamos aqui dentro da OAB, nos cabe primar pela aplicação da norma vigente. Se a lei prevê, ela tem que ser aplicada. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, grande abraço a todos, tenham um bom dia. Obrigado. E agora nós vamos saber como é que fica o tempo nesta quarta-feira aqui em Mato Grosso, e quem traz as informações é Amanda Souza. Olá, Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Por enquanto, poucas novidades no tempo. A chuva permanece sobre boa parte